Ora, muito boa tarde, Sr. Coronel, Sr. Coronel João António Andrade da Silva, e obrigado pela honra que nos dá em conceder-nos esta entrevista. E gostaria de começar por agradecer a sua vinda também aqui a Vieira do Minho. Qual foi o seu papel no 25 de Abril de 74? Primeiro quero agradecer, e dizer estes nos agradecimentos, julgo que isto são agradecimentos partilhados, que nós, os que fazemos um ato importante, como foi o do 25 de Abril, temos o dever de o divulgar e, para nós, a maior recompensa que podemos ter do que fizemos é lembrarem-se de nós e perguntarem-nos porquê que fizemos. Bem, o meu 25 de Abril, direi que foi um sonho que se realizou e uma grande vontade de querer mudar Portugal e querer mudar o mundo. E, sobretudo, uma coisa que foi fundamental e foi que eu descobri que estava num caminho errado, foi a guerra. A guerra, e não só a guerra e também a maneira como nós colonizávamos, porque eu estive lá em Angola em 71, 72, era madeirense, já não éramos muito bem tratados, que éramos considerados os adjacentes. Sou madeirense, filho de um minhoto, e não gostava nada do coisa dos adjacentes, que éramos naquele tempo, era o continente e as ilhas adjacentes. E isso tinha repercussões, havia alguma discriminação negativa. O que vinha em África era inaceitável. Porque vinha em África, andei da zona em Angola, desde o leste de Angola ao norte de Angola, e vindo de uma terra onde havia bastante pobreza, onde até as pessoas viviam em furnas, alguns colegas meus da escola da quarta classe viviam em Furnas, ali entrei no inimaginável. E uma coisa que me chocava muito, e que me chocou muito, foi não termos meios em termos militares para não fazermos a guerra. Eu era um rapaz com 23 anos, fui para lá como alferes, devia ir para adjunto de um capitão, mas o capitão Lombala Velha, no Saliente do Casombo, não estava, eu assumi o comando da companhia e em 23 de dezembro de 1961 disse ao general Betancourt Rodrigues: isto não há condições para fazer a guerra e estamos a sacrificar militares, como já tínhamos, não falei na altura, mas aqui que estamos numa exposição da Primeira Guerra Mundial, estamos a sacrificar homens com o poder político esqueceu-se da Primeira Guerra e também esqueceu-se e tem-se esquecido. Nós, os militares, quando vamos para uma ação militar, vamos sempre em nome da nação. Não vamos em nome de um governo, nem do Salazar, nem de outro qualquer. E depois, os governos que nos mandam, em nome da nação, que nós, os soldados, vão prestar, mesmo os oficiais do quadro permanente, vão prestar serviços, os oficiais e sargentos do quadro permanente. Levam outros filhos do povo para prestar um serviço à nação. E depois, os representantes da nação, muitas vezes esquecem-se dos militares que mandaram em nome da nação. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Guerra Colonial, e também tem acontecido outras vezes de uma forma mais suave, mas nem sempre vamos preparados, mesmo para as missões de paz, apesar do grande investimento que se tem feito, quando fomos para a Bósnia, aquilo de facto são 16 graus negativos e não é propriamente a primavera aqui em Portugal. E às vezes esquece que 16 graus negativos a gente aqui em Portugal nem se sabe o que é isso. E quando chega lá, as surpresas são muitas. Tendo o senhor feito parte da força de artilharia que se deslocou para o Cristo Rei, é verdade que vocês tinham as armas prontas a afundar a fragata Gago Coutinho caso ela disparasse contra o Salgueiro Maia? A Escola Prática de Artilharia é uma escola virtuosa e ainda bom que chegou aqui ao Norte o nome da Escola Prática de Artilharia, porque uma das coisas que é espantoso em 74 é que parece que não havia jornalismo. Nós andamos com uma força poderosíssima, armada até aos dentes, com artilharia, com infantaria, e ninguém nos ligou nenhuma, nem jornalistas, nem nada. Sim, nós vínhamos como absolutamente determinados, determinados a vencer ou a dar muito cara a derrota. Nós éramos muito novos, portanto, nós quando viemos para ali, ou ganhávamos, ou se perdêssemos, os nossos canhões iam troar em Lisboa. Sim, afundávamos sem hesitação. Apesar de... Ainda bem que isso se resolveu, que nós não queremos fazer fogo contra os nossos camaradas, mas não permitiríamos que os nossos camaradas fizessem fogo contra aqueles que vinham pela Revolução, que era o Salgueiro Maia. E aí, ainda bem que não houve fogo, que as coisas se resolveram, mas também é verdade que se houvesse fogo nós tínhamos entrado na história de uma forma trágica,
Nós, a artilharia, tínhamos entrado de uma forma trágica, mas tínhamos dado uma resposta cabal. Os meus camaradas da Marinha dizem que nós não afundámos o navio. Mas nós não nos interessava afundar o navio. O que eles iam receber, como nunca tinham recebido na vida, era tanta fogachada ao mesmo tempo, que aqueles que se não afundassem, eles iam embora. Como é que foi viver esses momentos de tensão no Monte do Cristo Rei? Bem, como ainda hoje sinto isso à flor da pele, que não posso falar dessas coisas de uma forma indiferente. Mas o meu primeiro momento de grande exaltação e de grande ansiedade nem é no Cristo Rei. Quando nós assaltamos o gabinete do comandante, estamos a fazer uma coisa que é tremenda, que só quem foi militar e sabe o que é que são estas relações do que era um comandante e de pegar ali nas armas e ir dizer vamos prender o comandante, e no meu caso concreto, ainda por cima tive de prender no caso concreto, chefiei a equipa, tivemos de prender um homem de quem eu admirava muito, que era um militar, como alferes, eu admirava muito, que era o segundo comandante, o tenente-coronel Nascimento, que era um militar perfeccionista, um militar, e por ser militar, não aderia ao 25 de Abril, porque achava que para aderir ao 25 de Abril tinha de receber uma ordem do general. Como quem dava as ordens era um capitão, ele achou que não Porque para si o 25 de Abril começou às 22 horas e qualquer coisa do 24 de Abril. Sim, para nós, sem nenhuma hesitação, nós voamos, estávamos num quarto do meu camarada Salles Grado, que era o que fazia a escuta rádio, e logo que faltam 5 minutos para as 23, vai que entra o Paulo de Carvalho, nós voamos. Portanto, isso aí não houve nenhuma hesitação. Houve um facto importante, e que também é bom sinalizar. Hoje chamaram-me o super-homem lá, mas houve uma atitude de super coragem, porque um dos meus camaradas, que até era o mais operacional de nós todos, não estava à hora certa, no lugar certo, e tive de o substituir ali em cima da hora por o nosso camarada Salles Grado, que era um pacifista universal, que aliás é das coisas estranhas que há no exército português e nas forças armadas e no nosso exército, é termos um pacifista, oficial do quadro, que dizia, nomeadamente dizia, que era de artilharia, que se fosse para um determinado sítio, que nunca faria tiro de artilharia, porque não sabia de onde a granada saía, mas não sabia onde é que ia. E esse meu camarada foi substituir o outro, que era operacional, e cumprir bem a sua missão, de tal forma que o tal tenente-coronel Nascimento, que todos nós o conhecíamos como pacifista, quando ele apareceu lá, disse ao Salles Grado, você também está metido nisto, e nós com uma ansiedade terrível, que é mais ansioso do que se vê ali no filme, estava muito mais ansioso que aquele, e entramos muito mais rompante, que até os nossos camaradas ficaram espantados com a nossa entrada, e calados, como ali se diz, e depois de facto sou eu que digo, tem de dizer alguma coisa ao nosso comandante, que já acabou, a coisa dele. Não sei se disse porra, isso já aparece ali, não sei se disse ou não, talvez não tenha dito, mas que disse que vocês têm de dizer ao nosso comandante que, pronto, que acabou com o senhor. A cena de que corríamos, que constava que ele tinha uma arma para fazer fogo contra nós, essa constou. E também aí, já conhecíamos a lição do Varela Gomes, que também foi fazer em 1960, também levou um tiro, julgando que ia prender um senhor que ia ficar todo assustado, e eu aí era o primeiro a entrar, de facto levava a arma em riste e com bala na câmara, que aquela cena, porque disse, aliás, ele não sequer estava na secretária, estava um pouco mais ao lado, disse, olha, o senhor não se desloque. Aí foi o grande salto, e depois de estarmos aí, tudo torna-se irreversível. O chegar ao Pregal é de facto para os militares, o nosso objetivo era atingir o Pregal, o purgatório foi a viagem de Vendas Novas ou digamos, o purgatório foi a viagem de Vendas Novas até o Pregal. Depois de chegarmos ao Pregal, já estávamos a atingir as asas do céu. Portanto, no Pregal as coisas são mais calmas. Não era, para nós isso era uma coisa tremenda, temos de fazer fogo aos outros. Mas o nosso maior risco não vinha do mar. Era da aviação, porque estávamos numa posição absolutamente careca, sem qualquer proteção. Se o governo se lembrasse de mandar lá alguém, com quantos os nossos camaradas da Força Aérea falavam de neutralidade ativa, nem sequer sei se o governo soube que nós estávamos no Cristo Rei. Mas era uma posição complicada e também tivemos a ambiguidade dos fuzileiros navais, porque nem tudo... Há aqui uma coisa, a história está por contar, há muita...
muita camuflagem. A atitude dos fuzileiros navais foi muito ambígua. Nós recebemos ordens para deter a todo custo os fuzileiros navais quando passassem ali na ponte, se não fizessem um determinado sinal. Eles fizeram esse sinal, passaram. Mas depois regressaram outra vez ao Cristo Rei e tentaram, eles eram comandados por Pinheiro de Azevedo, há aqui uma certa ambiguidade, e tentaram desalojar de lá pela via negocial. O que é que vocês estão aqui a fazer? Isto é, em termos militares, há aquilo que se chama as zonas de ação. Esta área pertence mais à nossa zona de ação, à Escola de Fuzileiros Navais, não é de vendas novas, o que é que vocês estão aqui a fazer? E nós aí dissemos, não, nós estamos aqui a fazer, estamos a cumprir ordens do Oscar, que era o hotel, a Fontinha, e daqui só saímos com ordens dele. Portanto, vocês vão à vossa vida e fora. Momentos com muita tensão, então, ali no Pragal. Sim, isso foi um momento. Depois tivemos de ir libertar os nossos camaradas à trafaria, que também estavam presos. Tudo isto são momentos de tensão, que a gente, quando tudo aconteceu, e depois de tudo acontecer, é que há, e isto é preciso dizer com toda a força e toda a clareza, muita gente que esteve a dormir até isto acontecer, diz que tudo isto foi muito fácil. Tornou-se fácil, mas tudo isto foi muito complicado e de muita coragem. E é evidente que nós nunca sabíamos o que é que podia acontecer. E é outra coisa que também não se tem dito. Muitas unidades, diz-se que a gente veio por aí baixo e foi toda uma excursão. É falso. Muitas unidades, mesmo na região militar sul e outras unidades, e os GNRs, tentaram fazer frente. Não houve tiros e depois dissuadiram-se. Por exemplo, na região militar sul, vieram até Montemor, depois sabiam que havia aquilo que se chama em linguagem civil os canhões, que eram os obusos 10,5, e que levariam com os obusos 10,5 em cima, e que os soldados, é preciso dizer outra coisa, os oficiais poderiam querer vir a defender o regime anterior. Não havia 2 soldados que quisessem defender o regime anterior, porque eles sabiam que o regime anterior não os respeitava, escravizava-os, mandava-os para o serviço militar obrigatório para os soldados, eram de 4 anos, a ganhar 0. Inclusivamente neste aspecto, sendo alferes, o meu capitão mandou-me fazer um pagamento de pré, naquela altura tinha a dizer Vossa Senhoria, Vossa Senhoria dá licença, e depois dizia eu que era a Vossa Senhoria, dele de 20 centavos. Depois daqui senti-me envergonhado, senti-me mais envergonhado com os soldados, e depois fui dizer ao meu capitão, desculpe, o senhor nunca mais me volta a mandar fazer pagamentos de pré, que eu não aceito que me tratem por Vossa Senhoria, e depois digo, dou-lhe 20 centavos. E depois lá me contou uma história, que não sei se continuam a saber se é verdade, que aquilo não era bem 20 centavos, mas a história efetiva era o que ele recebia, 20 centavos. Mas que o pré era uma coisa maior, mas que ele depois tinha de pagar o comer, a roupa que lavava, não sei o quê, da cama, então manda o militar vir para aqui e depois ele tem de pagar essas coisas. Bem, era um trabalho escravo. Há muitos camaradas meus que defendem o serviço militar obrigatório. Eu quero dizer que fiz um estudo sobre isso e a juventude não está para aí inclinada, mas se houver um serviço militar obrigatório, tem de ser com outras condições e, de qualquer maneira, também preciso dizer isso, eu em 2008 era diretor do Centro de Psicologia Aplicada do Exército. Andamos pelo país todo a fazer um estudo entre os jovens do 9º ao 12º ano. Havia, se eu criarem condições, portugueses, jovens, eram 30% de 300 mil, quer dizer, dá em 3 coortes, dá cerca de 30 mil por ano, gente suficiente para termos um exército capaz, se quiserem, fazer o recrutamento como de ser feito, e o recrutamento, a vocação militar em Portugal e a honra que as pessoas sentem e a sua identificação com as Forças Armadas em estudos científicos, estudo científico, representativo da população, do 9º ano ao 12º ano, de 2008, revela que em Portugal a chama da nobreza militar e deste que se chama o patriotismo, que é preciso dizer, o 25 de Abril não é uma negação do patriotismo, pelo contrário, o 25 de Abril é fazer renascer aquilo que é o patriotismo sem ser patrioteiro. É amar a pátria, servir a pátria e não dizer que somos os maiores do mundo, mas somos, de facto, uma nação valente e muito nobre. Passado 44 anos de 74, passado este tempo todo, como é que o Sr. Coronel vê os ideais por quais lutou no 25 de Abril, agora no século XXI? Bem, os ideais mantêm-se, a democracia, a liberdade, o desenvolvimento, o poder local. Agora, isto é a parte do sonho. Agora, muito disto
não é só, quando nós fizemos, tínhamos 25 anos, não é só coisas formais. Queremos uma democracia em que, de facto, pronto, e aí ainda há uma coisa há um fator muito importante, que é um filo muito importante da democracia, que é o poder local, que tem feito coisas extraordinárias, mas queremos uma democracia. Eu quero dizer que eu sou, como já disse aqui, eu sou madeirense e, portanto, quando me perguntaram o que eu queria para Portugal pós 25 de Abril, escrevi, e os meus camaradas, mas eu escrevi, que queria uma social-democracia tipo nórdica, adaptada a Portugal. Até pôs lá o adaptado a Portugal, porque achava, apesar de jovem, achava que aquela democracia da Suécia era muito, pronto, tinha de ser adaptada a Portugal. Agora, tudo o que nós ouvimos falar hoje, há muitas coisas que ouvimos falar hoje, estão muito longe daquilo que sonhamos, porque nós sonhamos com o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à dignidade, ser respeitado e, sobretudo, irreversivelmente e irrevogavelmente, consideramos que são atitudes antipatrióticas os crimes que pessoas que estão no poder, crimes de corrupção e de desonestidade, que são crimes contra a pátria, contra o povo português, que não tem nada a ver com o 25 de Abril, que no 25 de Abril é uma condenação total àquele, de tirar, nem que sejam um escudo para o bolso do erário público. Isso aí não tem nada a ver com o 25 de Abril, é uma aberração, mas isso aí também temos de dizer, o 25 de Abril foi uma porta, a responsabilidade agora é do povo português e, sobretudo, de 50% do povo português que anda distraído de tudo, que está à espera, do Dom Sebastião. Dom Sebastião não vai. Os portugueses, que nós todos, que não contribuímos para uma solução onde o país se possa desenvolver, onde possa haver justiça social, onde o Estado de Direito possa funcionar, a responsabilidade não é do 25 de Abril. O 25 de Abril criou as condições, abriu a porta para isso. Agora, há responsáveis e se nós, os do 25 de Abril, a maioria de nós, do 25 de Abril, tivéssemos alguma palavra a dizer ou algum poder, esses senhores teriam de responder pelos seus crimes de uma forma muito dura e com menos subterfúgios. Isso aí. O senhor, enquanto militar, psicólogo, doutorado, como é que vê a juventude de hoje, passados 44 anos, a liberdade, a palavra liberdade, será que tem hoje nos jovens o mesmo significado hoje do que tinha há 44 anos atrás? Bem, eu quero dizer, doutorado sou licenciado. Antes, só por causa das... Bem, eu dos jovens... sou um apaixonado pela juventude, tudo o que possa dizer, tenho uma confiança tremenda na juventude, penso que a juventude nas alturas de crise, olhando para a minha juventude, que também andava um pedaço distraído, nas alturas de crise somos os mais generosos, acredito na generosidade da juventude, acredito que hoje os mesmos conceitos de liberdade, não são os mesmos conceitos, mas aquele que é, porque até pode-se dizer, a juventude, aqui depois nunca há liberdade a mais, o que pode haver é autoridade a menos, e de facto, eu inclusive estou a apoiar um grupo de gente maravilhosa, que está a apoiar uma escola básica, e há uma certa, pelas condições da vida, ainda hoje vengamos a falar a pedaço, nas grandes cidades as pessoas são zombies, não têm tempo, há um grande abandono das crianças, uma falta de autoridade que eu julgo que elas não têm os mesmos problemas que nós temos em relação à liberdade, porque de uma certa maneira está com... Julgo que é preciso trabalhar um pouco mais a autoridade e a responsabilidade. Julgo que os jovens não vão reclamar mais liberdade. Julgo que é preciso os pais, os professores, o poder político e nós todos também dizermos que temos deveres a cumprir, que temos direitos e temos deveres a cumprir. E isso tem de ser... Bem, isto depois dizem que é um pouco à militar. Mas eu aí é ético, é moral, e também digo como psicólogo, não digo só como militar, também digo como psicólogo, tudo o que está na psicologia e tudo aquilo que aprendi na psicologia e na sociologia leva-me a defender que é preciso também falar da autoridade, dos deveres e dos direitos, não querer só reivindicar os direitos e os deveres. Mas eu aí, muitas vezes fala-se da crise da juventude e não sei o quê, eu penso que há uma grande crise da média-idade e dos mais idosos. Porque, por exemplo, em relação aos pais, muitas vezes estão a dizer às crianças para ser honestas e eles não são honestos. Estão a mentir.
E há uma coisa, e aqui entra a psicologia, há uma coisa que é os modelos que se dá às crianças em casa é fundamental. As crianças dependem muito dos pais e dos professores, e se apanham um professor ou um pai em contradições e em falsidade, estão a destruir essa criança e estão a destruir e não acusam a juventude. Agora é preciso ver que também há um mundo completamente novo, por isso é que é importante que a juventude hoje comece a ter o sonho do seu futuro e comece a pensar o que é o futuro daqueles que vão nascer e o futuro deles quando nas consequências da quarta revolução industrial, e quer dizer que nós, os militares de Abril, não somos como sonhadores, não somos velhos do Restelo. Dizemos, venham a tecnologia, venha o desenvolvimento, mas quem é que vai deter o poder da inteligência artificial? Eu, pessoalmente, acho muito interessante que em vez de começarem a substituir os empregados dos bancos por robôs, começassem a substituir os empregados da construção civil por robôs e coisas assim com géneros. E sobretudo, aliás, nós também da psicologia sabemos isso, somos mais guiados pelo princípio do prazer do sacrifício. Se criarmos uma sociedade, que o Raymond Aron falou nos anos 50, que neste momento devíamos ter horários de trabalho de 4 horas, devíamos estar numa sociedade de mais lazer, agora é preciso que se os robôs estiverem a trabalhar para todos, que venham os robôs. Agora, se só estiverem a trabalhar para meia dúzia e os outros todos feitos escravos e de serem condenados à miséria porque o robô não há redistribuição, mas é preciso que nós todos, chamemos aqueles que já passaram várias experiências, vão também, em relação a este futuro, vão chamando a atenção dos jovens, porque o futuro e a construção do futuro é deles. E não podem perder o presente, que há aqui uma coisa que muitas vezes, essa idade de vir, não. É o futuro, é preciso antecipar o futuro para o dia de hoje. Que, aliás, é uma das coisas que nos dizem do 25 de Abril. E há coisas que têm que ter alguma contenção na linguagem, porque são tão estúpidas, tão imbecis. Dizem, mas de qualquer maneira, se não fosse aquele 25 de Abril, ia acontecer qualquer coisa. Sim, ia acontecer qualquer coisa. Quando e como? Ainda bem que quando se derruba uma ditadura, nem que seja por uma hora, nem que seja por um segundo, nem que se salve uma vida, valeu a pena. Porque é falso. O que é que havia a seguir? Depois estamos na Europa? Não, mas na Europa, os cidadãos para a Europa, admite-se e aceita-se países que são quase ditatoriais e temos até boas relações com a Turquia, porque nos interessa não sei quê, não sei quantos. Portanto, nunca se sabia, evidentemente que as coisas não param, mas ainda bem que houve o 25 de Abril, ainda bem que se antecipou a democracia, nem que fosse por um segundo. Mesmo que se tivesse poupado só um quarto de vida, valeu a pena. E são as palavras do Sr. Coronel João António Andrade da Silva, que ficamos por aqui com esta entrevista em exclusiva à Vieira do Minho TV. Já sabe, não se esqueça de subscrever o nosso canal de YouTube e fique a par de tudo que se passa aqui em Vieira do Minho. Obrigado.